dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí, pessoal? Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá, hein? Então, nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, aula número 29. O assunto de hoje, advérbio e locução adverbial. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, que o assunto não é fácil, não é complicado não, tá bom? Vamos lá. O que são advérbios, né? Advérbios constituem uma classe gramatical, ou seja, é um desses itens gramaticais que a gente tem na língua portuguesa. Cada palavra dela tem cada palavra da língua portuguesa tem uma classificação, tem uma função, tá? E é isso que a gente vai estudar. Entender o que é o advérbio, qual é a função que ele exerce dentro da frase, tudo bem? Olha lá, ele consiste em modificar, ou seja, adicionar um sentido a verbos, a adjetivos e até outros advérbios mesmo, tudo bem? Aí tem uma classificação toda, porque como ele expressa uma circunstância, então você vai ver a classificação dele corresponde a esse tipo de circunstância, tudo bem? Tem uma relação inteira que a gente já vai ver já já, mas aguenta aí que não é difícil, tá? Sua classificação tem relação direta com a circunstância que expressam, podendo ser de tempo, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida. Daqui a pouco a gente vai entender direitinho o que é tudo isso aí, tudo bem? Então, o que são advérbios vocês já entenderam, certo? É uma palavra que acrescenta um sentido para o verbo, para o advérbio ou para um adjetivo, e ele tem categorias diferentes, tá? Vamos lá. Aí tá aqui, olha, eu coloquei um monte de frasezinhas para vocês pegarem melhor o sentido, tá? Primeiramente, é importante entender que os advérbios modificam outras palavras. E sua classificação serve para entender de que forma eles modificam essas palavras, quais os sentidos que são adicionados. Então, o que quer dizer, gente? O advérbio sozinho, ele não é nada. Ele vai precisar estar sempre junto numa frase e ele acrescenta, ele traz um sentido para o verbo. O verbo não se modifica, mas eu acrescento um sentido novo para esse verbo, tá? De que maneira que aquela ação está sendo executada ou como ela foi executada, tá? Vamos embora. Aí vamos ver então os tipos de advérbio para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha lá. Advérbio de lugar. São palavras que indicam uma localização. Os advérbios de lugar mais comuns são, olha a relação deles aqui: aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora e qualquer outro que indique um local, tá? Vamos ver isso dentro de uma frase? Olha ali. Meu amigo mora longe. Então tá, vamos entender que o advérbio está modificando, acrescentando um sentido para o verbo, certo? Vamos pegar o verbo dessa frase aqui? Meu amigo mora longe. Mora é o verbo dessa oração, certo? Então, olha, o que eu estou dizendo com a palavra longe é que ele não está perto da pessoa que está dizendo essa frase. Meu amigo mora longe. É onde ele mora. Poderia ser meu amigo mora perto, meu amigo mora ali, meu amigo mora aqui, tá? E esse longe é a circunstância, né, acrescentada. Então, é uma circunstância de lugar. Aonde que ele mora? Longe. O lugar que ele mora é longe. Olha de baixo. Você pode vir aqui. Aqui é o local, certo? Você pode vir. Vir para onde? Para aqui, perto de mim, provavelmente. Então, vir aí é o verbo dessa frase. Você pode vir é o verbo, é aqui, vir. Aqui é o local, para onde a pessoa quer que essa pessoa venha, certo? Então, aqui é o advérbio de lugar. Olha a frase de baixo. O lugar fica atrás dessa casa. Também é uma circunstância que expressa lugar. Que lugar? Atrás. Atrás da casa, tá? Tá indicando aonde fica isso. Bom, a gente tem também advérbios de tempo, que expressam o momento que aquela ação está sendo executada, tá? Olha lá, são palavras que expressam tempo, período. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, né? Bom, se vocês notarem aqui, esses advérbios que são os mais comuns que a gente vai encontrar nas orações, hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, a gente consegue entender que é o momento em que a ação está acontecendo, tá? O advérbio de tempo é isso. Olha a frase aqui. Eu cheguei depois.
Depois de quem? Depois do almoço? Depois do horário da entrada da escola? Enfim. Nós somos ontem. Em que momento aconteceu isso? Ontem. É o tempo, o momento em que aconteceu, certo? Olha a outra. O evento acabará cedo. Também está se relacionando, está falando a respeito do tempo em que aquilo está acontecendo. Deu para entender, então, a questão do advérbio de tempo? Tá? A gente tem vários outros advérbios. Vamos ver mais um. Advérbio de modo. Aí é o modo como a ação está acontecendo. Lembra que a gente falou dos outros? Olha, advérbio de tempo é o momento em que a ação está acontecendo. Vamos até voltar para vocês verem. Tempo. O outro, advérbio de lugar, é o local onde aquela ação está acontecendo ou o local onde você está indicando. E agora, o advérbio de modo é a maneira como aquela ação está sendo feita. Então, olha lá, são palavras que ajudam a entender o modo ou a maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorre alguma característica. Olha lá, os advérbios de modo mais comum são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outros, tá? Também é possível transformar muitos adjetivos em advérbios, de modo acrescentando o sufixo mente ao final da palavra. Isso quer dizer, pessoal, que toda vez que você tiver uma palavra terminada em mente, é um advérbio de modo, tá? Vamos ver algumas possibilidades aqui. Olha lá, você acabou rapidamente. Vamos dizer, acabou rapidamente o almoço, rapidamente as lições, o trabalho, enfim. Tudo ficará melhor. Também é o modo como aquilo vai ficar, no caso dessa frase aqui. Pior, melhor. Vocês escreveram perfeitamente. Advérbio de modo também. Suas tarefas eram bem completas. É o modo como aquilo foi terminado, né? As tarefas. De maneira bem completa, tá? Ela era naturalmente cacheada, que nem eu, por exemplo, tá? Então, tudo que tiver, não é só as palavras terminadas, não são só as palavras terminadas em mente que são advérbios de modo, tá? Mas elas são sempre, quando você observar, uma palavra terminada em mente, geralmente elas são advérbios de modo, tá? Então é fácil de reconhecer. Aí a gente tem também advérbios de intensidade. O que quer dizer intensidade? A intensidade com que aquela ação está sendo realizada, tá bom? Então, como está se relacionando com a intensidade, e aí a gente vai entender o que é essa intensidade, é só você observar as palavras. As mais comuns são essas aqui: muito, pouco, demais, bastante, mais, menos e várias outras, tá? Alguns usos aqui embaixo, pessoal, olha lá. Você quer mais suco? Então, assim, mais é um advérbio de intensidade. Façam menos barulho. O barulho está muito alto, está muito intenso. Abaixem um pouco o barulho. Ela está meio cansada. É a intensidade do cansaço dela. Não é nem muito nem pouco, é meio, tá? Nós éramos bastante quietos. Advérbio de intensidade. Qual é a quantidade desse quieto que eles eram? Era bastante. Corríamos muito rapidamente. E olha essa frase. Corríamos muito rapidamente. Podia ser só muito rápido também. Mas nesse caso aqui, nós temos dois tipos de advérbio. Nós temos o muito, que é advérbio de intensidade, e o rapidamente, que é advérbio de modo, tá? Então, pode acontecer de ter dois advérbios juntos na mesma frase. Você tem que observar isso quando for avaliar e fazer alguma atividade, tá? Aí a gente tem o advérbio de afirmação, que é bem simples, né? Que são os advérbios que a gente de afirmar categoricamente alguma coisa. Por exemplo, sim, certamente, realmente, etc. Tá bom? Vamos lá aqui, ó. O jurado criticou positivamente o nosso trabalho. Então, é uma afirmação, positivo, positivamente nosso trabalho. Eu certamente tirarei férias em breve. Então, certamente vou tirar, quer dizer, é uma afirmação de que a pessoa realmente vai tirar férias, tá? Mas podia ser, sei lá, por exemplo, realmente essas aulas estão complicadas, por exemplo, tá? A gente tem de afirmação, mas a gente também tem de negação, que é exatamente o contrário da afirmação. Então, olha lá. São, não, nunca, jamais. Tudo que é de você negar alguma coisa. Então, olha lá. Não fizeram questão da nossa presença. Então, esse não quiseram, ele está negando, nessa frase, está negando a presença daquela pessoa.
Depois, Cláudio jamais faria uma coisa dessa. É você, Cláudio? Será? Cláudio jamais faria uma coisa assim. Então, quer dizer, eu estou afirmando que o Cláudio nunca faria isso. Porque eu conheço o Cláudio, Cláudio é legal, não ia fazer isso. Deu para entender? Então é isso. A gente tem também o advérbio de dúvida. Aí a dúvida é o seguinte, a gente não tem muita certeza de alguma coisa. Então, ó, advérbios de dúvida mais comuns são talvez, provavelmente, eventualmente, quiçá, quiçá é aquela coisa, quem sabe, porventura, entre outros, tá? Então vamos ver aqui, ó, duas frases. Provavelmente sairemos ao anoitecer. Isso quer dizer o quê? É certeza que vai sair nesse horário, ao anoitecer? Não. Pode ser antes, pode ser depois. Ela provavelmente, tá? Não é certeza. A outra, talvez essa não seja a melhor escolha. Esse talvez quer dizer, pode ser que não seja a melhor escolha. Pode até ser que seja, mas pode ser que não. Então, assim, sempre vai dar aquela história de dúvida a respeito daquilo que você está afirmando. E então, quando você usa um advérbio que dá essa possibilidade da dúvida, é um advérbio de dúvida, certo? Olha lá. Veja um resumo dos tipos de advérbio. Eu coloquei uma tabelinha, assim, todos na sequência, para vocês visualizarem mais facilmente, tá? Olha lá. Tá miudinho, mas acho que vocês conseguem enxergar bem aí, né? Advérbio de tempo. Aqui tem todos, assim, os advérbios, os tipos de advérbio e os advérbios mais comuns. Advérbios de tempo. Hoje, ontem, anteontem, amanhã, antes, depois, agora, ainda, cedo, tarde, já, depois, logo, antigamente, outrora, sempre, nunca e jamais. Gente, esse nunca e jamais está com asterisco aqui, porque ele pode ser também advérbio de negação, tá? Advérbio de lugar. Abaixo, acima, acolá, adiante, ali, aí, além, aqui, cá, dentro, atrás, debaixo, perto, longe, junto, algures, defronte. Esse algures, gente, é uma palavra muito erudita, né? Mas a gente tem que saber que ela existe, tá bom? Advérbio de modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar, debalde, sobretudo. Muitos advérbios terminados em mente, como felizmente, tranquilamente, etc, etc, tá? Advérbios de afirmação. Sim, certamente, efetivamente, de certo, etc. Advérbio de negação, né, que é não. Advérbio de quantidade, de intensidade, bastante, assaz, muito, pouco, bem, tanto, quanto, tão, quanto, tão, quanto demais, tá? Enrolei aí, mas saiu, né? Advérbio de dúvida, que é mais, menos, quase, etc. Talvez, acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, etc, etc, tá? Advérbio de inclusão, olha só, até, inclusivamente, mesmo, também. É como que eu falo assim, iremos na praia e também levaremos Patrícia, por exemplo. Advérbios de exclusão, apenas, só, somente, serão, unicamente, exclusivamente, etc. Está excluindo alguma coisa. É como eu falo, iremos à praia exclusivamente Carlos, Joaquim e Maria. Só. O Pedro, a Carol e a Marcela não vão. Deu para entender? Advérbios de interrogativos, aquele que a gente usa para fazer pergunta. Isso mesmo, aquilo também é um advérbio. Olha lá. Onde? Quando? Como? Por quê? E cada um deles tem uma função. Olha lá. De lugar. Aonde? Tipo, onde aconteceu isso? De tempo. Quando foi que você comeu a torta? De modo. Como foi que você comeu a torta se ela estava escondida? E de causa. Por que você comeu a torta? Tudo bem? É isso, pessoal. Bom, isso com relação aos advérbios. Agora, quando a gente fala em locuções adverbiais, é porque é o advérbio que vocês viram lá, que é uma palavra só, a maioria deles, e quando a gente põe um advérbio em conjunto com outras palavras, aí vira uma locução adverbial. Lembra o que é uma locução? Toda vez que você ouvir escrito a palavra locução, é que é um conjunto de palavras juntas, significando uma palavra só, tá? A gente tem a locução adjetiva, a gente tem a locução verbal, locução adverbial e etc, etc. Então vamos lá. Locuções adverbiais seguem exatamente a mesma lógica dos advérbios, ou seja, ele tem a mesma função de modificar ou acrescentar um sentido para o verbo, tá? Só que ela chama de locução adverbial porque são duas ou mais palavras juntas para passar a mesma ideia do advérbio, que é uma palavra só, tá?
Então vamos lá. Locuções adverbiais de lugar: ao redor, por perto, em cima, por ali, à esquerda, entre outros. Por isso que é uma locução, dá uma olhada. Todos eles têm mais de uma palavra, ó. Ao redor, já são duas palavras. Você pode até achar com três palavras, tá? Olha uma locução adverbial de tempo: logo mais, em breve, de manhã, mais tarde, para sempre, nunca mais, etc, tá? E também locuções adverbiais de modo, ó. Bem devagar, ao contrário, em detalhes, entre outros. Isso aqui, então, é advérbio de modo. Mas a gente tem vários, tá? Olha lá. Locuções adverbiais de intensidade: em excesso, de todo, muito menos, bem maior, entre outros. Locuções adverbiais de afirmação: com certeza, de fato, sem dúvidas, etc. E locuções adverbiais de negação: de jeito nenhum, nunca mais, de maneira nenhuma, e etc. Vocês podem notar, é uma locução porque tem mais de uma palavra com o mesmo sentido, tá? Que seria o sentido do advérbio sozinho. Locuções adverbiais de dúvida: quem sabe? É uma possibilidade, tudo bem? Vamos lá. Bom, gente, com relação a esses advérbios e locuções adverbiais, eu acredito que seja bem simples de vocês conseguirem fazer as atividades, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim uma mensagem que eu ajudo vocês a executar alguma tarefa aí, tá bom? E eu acho mais engraçado que, por exemplo, eu não recebo quase mensagens de vocês pedindo ajuda. De vez em quando, alguém me passa uma mensagem e fala: professora, me ajuda a fazer alguma coisa? Aí eu deduzo uma coisa: ou tá muito fácil, ou vocês não estão fazendo as tarefas, pessoal. E eu acho que tá, eu tenho a impressão que tá mais provável que a maioria não está fazendo as tarefas. E aí, gente, precisa fazer. Onde vocês querem chegar sem fazer tarefa nenhuma, né? Então vamos lá. Desse conteúdo que a gente falou agora de advérbios, tá aqui, ó. Advérbio e locução adverbial, vocês vão encontrar na página 78 a 83, tudo bem? Vamos lembrar que o caderno de atividades a gente não vai fazer mais enquanto estivermos nesse período de afastamento da escola, tá? Quando nós voltarmos para a sala de aula, presencialmente, aí sim a gente faz o caderno de atividade. Tudo bem, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês façam as atividades, mandem a foto das atividades para mim, tá bom? Então é isso aí. Beijo, pessoal. Tchau, até a próxima aula.